Boa tarde, eu sou o professor Fernando Hanashiro, tá? E vou conversar com vocês um pouquinho. Você já deve estar sabendo, a Macromodelo fez agora um conjunto de dentes sobre a classificação de Beck e os tipos de acesso que podem acontecer nessa classificação de Black, tá? E eu ajudei a desenvolver isso daí e era para ter saído esse vídeo antes, mas a primeira vez que eu fiz não deu muito certo, não ficou, perdeu um pouquinho de qualidade, então acabei refazendo ele, tá bom? Então, na verdade, o que acontece, gente? Classificação de Black é uma das várias classificações de cavidades que existem, certo? Se a gente for tentar aprender o que significa a classificação de Black, o que é, primeira coisa, a gente tem que ver que classificação nada mais é que uma divisão em grupos. Por exemplo, você na sua turma de faculdade tem vários alunos. Eu consigo classificar os alunos. Por exemplo, eu posso classificar em masculino e feminino, né? Eu posso classificar em, como é que eu vou dizer? Ascendência racial. Não é querendo fazer nenhum tipo de preconceito, mas eu posso falar que lá deve ter japonês, deve ter descendente de italiano, português, pessoa de ascendência africana, e tá tudo certo, né? Tem uma divisão entre grupos. Por exemplo, até que quem utiliza transporte público, quem tem transporte particular, eu consigo dividir vários grupos diferentes, né? E normalmente a gente utiliza uma metodologia para essa divisão em grupos, certo? Por exemplo, essa classificação que a gente vai conversar agora foi feita pelo Black, né? E eu vou falar a verdade, eu tenho uma certa inveja do Black. Ele fez essa classificação isso há muito tempo atrás, até quando a gente não tinha conhecimento sobre tudo. E essa classificação ficou tão boa, que a gente utiliza até hoje. Eu já até tentei pensar em outro tipo de classificação, não consegui. Tá? Então, eu tenho uma certa inveja dele, porque ele fez tudo isso só observando. Tá? Então, o que acontece? A nossa classificação de Black, a gente pode falar que era uma classificação etiológica e artificial. Por que etiológica? Porque ele conseguiu notar que tem áreas que são mais suscetíveis a ter cárie, né? E áreas Aqui que está o resultado da sua busca. Desculpa. E tem áreas que têm uma relativa imunidade à lesão de cárie. Como assim? Olha, áreas que têm maior propensão a acúmulo de resíduo alimentar, de biofilme, é mais suscetível. E suscetibilidade não quer dizer que com certeza vai ter. Enquanto que tem áreas de superfície lisa, existe uma menor retenção alimentar e menor propensão a ter tecido cariado. Não é que não vai ter, é que quando a gente compara com a outra, é relativa à imunidade. É mais difícil de acontecer, tá bom? E por que eu também considero que é uma classificação artificial? Black, ele notou que agrupou, né, as classes de acordo com o jeito que eu preciso instrumentar essa cavidade. Vocês vão ter uma noção daqui a pouquinho. Vamos lá. Normalmente, o primeiro contato com essa classificação de Black você tem quando tem materiais dentários, né? Você vai utilizar manequins que já têm cavidades prontas e você simplesmente vai fechar essas cavidades, vai restaurar, né? Normalmente, isso me inclui, a gente ouve falar que a classificação de Black é isso aqui, ó, exatamente o que está escrito aí, tá? Só tem um detalhezinho. Essa classificação de Black que a gente aprende em materiais dentários é incompleta. Não é que está errado, porque não é erro. Ela está incompleta, está faltando alguns itens que aqui eu vou tentar conversar com vocês. Eu vou dar até um exemplo aqui mais prático.
Durante a ideia de tentar fazer esses macromodelos com classificação de Black, a Mariana do Macromodelo conversou comigo. Ela queria, e eu vou até contar, tá, Mariana? Que ela queria restringir a mais ou menos 5 dentes, ser o menor número possível. E tinha um macromodelo que eu não gostava, eu achava que a anatomia não dava boa, que falava isso, era 5 dentes. Mas aí eu conversei com ela e falei, não, vamos colocar um pouquinho mais, né? Eu sugeri fazer tipos de acesso, porque uma classe 2, vocês vão ver que tem vários tipos de acesso e vários jeitos de fazer. E muitas vezes o aluno de odonto tem uma certa dificuldade em decidir qual tipo de acesso ele vai fazer para aquela situação. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou tentar falar para vocês é: tudo que foi falado em atrás está certo, mas está faltando coisa, está incompleto. Tá bom? Então vamos lá. Classe 1. Quando a gente vai ver de classe 1, lá em materiais dentários falava oclusal de posteriores. Tá? E na verdade não é bem isso. Classe 1 é toda a área que tem uma má coalescência de esmalte. Na odontogênese, quando vai formando os tecidos dentais, por exemplo, uma ponta de cúspide, a ponta de cúspide está formando mais ou menos ao mesmo tempo, porque elas têm mais ou menos a mesma altura. Só que a área onde ela vai ser interseccionada vai ter que ter uma coalescência de tecidos dentais para formar um dente único. Se tiver algum problema, ou essa fusão não acontecer direito, vai acontecer algumas áreas que são mais a ter falhas e provavelmente ter cárie, tá? Então essa área de má coalescência de esmalte são essas áreas aí. Existe oclusal de posteriores, só que tem mais itens ainda. 2/3 oclusais da face vestibular de molar inferior, 2/3 opa, tá até escrito errado ali. Oclusais da face palatina dos molares superiores. Se você olhar esses 2/3 aí, é para complementar. Existe a face oclusal anatômica e a face oclusal funcional. Quando eu falo só oclusal de posteriores, que é o primeiro item aí, eu estou restringindo a face oclusal anatômica. Só que eu também tenho uma área de má coalescência de esmalte, que é para vestibular e para lingual. Para vocês entenderem, é a face oclusal funcional. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho. E também existe a área de má coalescência de esmalte, que seria a palatina de incisivos e caninos, normalmente mais superiores, que acontece esse tipo de situação. Tá? Então vamos lá. Eu peguei as fotos do macromodelo íntegro e fotos do macromodelo com a classificação de Black e os tipos de acesso, tá? Se eu conseguir mostrar para vocês aqui, ó, vocês estão vendo um molar. E a parte ocular de posteriores, na verdade, é a área de sulcos que tem na face oclusal. Essa é uma área que, por causa que tem um sulco, tem maior propensão a ter lesões de cárie. Tudo bem? Só que não é só aí que tem. Tem que lembrar que eu tenho 2/3 oclusais, que aí ainda tem o erro aí da face palatina, né? Mas eu também quero dizer que isso aí é um sulco ocluso vestibular. E sulcos é uma depressão que teve que ter acontecido uma pequena coalescência do esmalte e não ficou tão boa assim. É uma área de uma coalescência ainda, tá? Não sei se vocês lembram, ao final do sulco, normalmente a gente tem as fossetas, né? Que são pequenas depressões. Essas depressões fazem acumular resíduo alimentar e biofilme. Então, por isso que tem essas cáries aí, tá? Também tenho na área, se você lembrar de dentes anteriores, a face lingual dos dentes, eu vou ter muitas vezes um negócio chamado forame cego, né? Que nada mais é que uma área que pode ter uma depressão ali. Isso é uma má coalescência de esmalte. Então, se tiver nessa área aí, tá? É chamada de classe 1 também, tá bom? Mostrando os dentes agora, olha lá. Eu tenho aí uma oclusal de
posteriores. E eu também tenho uma triangular ali, ó, bem na área da fosseta, tá bom? Dentes anteriores, a delimitação dessa área aí, tá? Só para lembrar, isso não é área de cíngulo, necessariamente, tá bom? É uma área que está entre o cíngulo e a fossa lingual, onde normalmente pode acontecer o forame cego, tá bom? Isso tudo é classe 1. Na classe 2, esse tá tranquilo naquela definição que vocês viram em materiais, superfícies proximais de dentes posteriores, tá? Isso já é uma área livre, tudo bem? É uma área de relativa imunidade, mas normalmente acontece porque ó, o paciente não passa fio dental, né? Só que tem um detalhezinho. A gente tem tipos de acesso. Por exemplo, esse aqui, ó, que está mostrando, e vou fazer uma delimitação dela, é uma classe 2 que a gente considera convencional. Olha só, classe 2 e classe 1, como é que eu vou dizer? São tipos de cavidade, certo? Se você tem um dente que só tem uma cárie na oclusal e tem uma cárie na proximal, se não houver comunicação entre elas, é um dente com duas cavidades. Então é um dente que tem uma classe 1 na face oclusal e uma classe 2 na face proximal, certo? Se essa cárie aumentar tanto e acabar tendo uma união delas, é uma classe só, é uma cavidade só, então tem uma classificação só. Tá? Nesse caso, é a junção da classe 1 com uma classe 2. A gente sempre vai optar por dizer um número maior. Então isso é uma classe 2. Tá? Quando tem a comunicação entre elas, convencional. Tá bom? Uma outra vista, né, mais oclusal, eu só delimitei ali um negócio chamado ângulo cavo superficial, que é o ângulo formado entre as faces internas da cavidade com a face externa do dente. Tá bom? Só isso que eu delimitei. Se houver interesse, vocês podem escrever aí. Eu posso fazer algum vídeo falando sobre os componentes de uma cavidade, tá bom? Temos outro tipo de classe 2 que a gente chama de slot vertical. Slot vertical é nesse sentido aqui, né? De cima para baixo, de baixo para cima. E o que acontece? Essa cárie está na face proximal. E uma coisa que eu não comentei é o problema de lesões na face proximal é que na face proximal tem um dente. E qual que é o detalhe? Se essa cárie estiver só na face proximal, muitas vezes a gente precisa optar como é que a gente vai chegar na cárie. Tudo bem? O slot vertical é simplesmente quando eu acesso essa cárie pela crista marginal. Tá? Por favor, não fala que é uma classe 2 no sentido vertical. Se você imaginar que ele prepara convencional, também é no sentido vertical. Então, o nome correto é slot vertical. Tudo bem? Cárie está na proximal e foi escolhido chegar nessa cárie através da crista marginal. Por que eu vou escolher a crista marginal? Porque é mais fácil de visualizar? Não. A gente opta pelo slot vertical quando a crista marginal, que é uma estrutura de reforço do dente, ela está fragilizada ou comprometida pela lesão de cárie. Tá? Não adianta nada você ter uma estrutura de reforço que seja muito fina. Ela não vai conseguir reforçar. Aí, quando a pessoa mastigar alguma coisa durante a alimentação, possivelmente, se tiver muito fina, fratura a crista marginal. Tá? Eu falei, se tiver interesse, depois eu comento qual que é a espessura mínima que a gente tem que deixar para ficar confiável, né? Mas a princípio crista marginal está comprometida, então eu faço acesso pela crista marginal. Tudo bem? A delimitação dela aí para vocês ficarem mais fácil de enxergar. Uma coisa, né?
A Mariana já tinha comentado comigo que ia fazer essa classificação de black branco, com o branco jaleco dela, certo? Só detalhe, eu falei, isso é muito bom, porque se houver interesse, você pega o dente e pinta as paredes internas de acordo com o que você precisa, com cada uma delas. Porque tem umas chamadas paredes de fundo, que elas são paredes um pouquinho críticas, que a gente tem que evitar de aumentar elas, né? No gesso branco aí, né, no branco jaleco, dá para fazer muito bem esse estudo aí, tá bom? Próximo, slot horizontal. Se o slot vertical entrava pela crista, a ideia desse caso é manter a crista íntegra, né? O que acontece? A gente vai tentar acessar pela face vestibular ou pela face lingual. Qual que eu vou escolher? Olha só, um dos problemas de lesões nas proximais é que normalmente a gente precisa, entre aspas, sacrificar uma das faces para chegar até a lesão de cárie. Eu vou fazer o acesso pela vestibular ou pela lingual da seguinte maneira. Você vai tentar evitar de fazer muito desgaste de tecido sadio. Tá? Então eu posso fazer um slot horizontal pela face vestibular e posso fazer um slot horizontal pela face lingual. É só ver o que tem menor quantidade de dente sadio que eu vou ter que desgastar para acessar a lesão de cárie. Tá bom? Para fazer um slot horizontal, você vê que essa cárie está um pouquinho mais para a cervical do que a anterior, né? É porque essa crista marginal ela está com um bom remanescente. Então a crista marginal, se for submetida à mastigação, não vai ter problema, tá bom? Próximo, acesso direto. E esse eu preciso comentar. É o melhor acesso possível. Você vai fazer o quê? Se você imaginar uma lesão de cárie nesse dente, é a lesão que você vai manter todas as paredes em voltas íntegras, com a sua integridade, tá? Então, literalmente, é só uma cavidadezinha, que eu não vou desgastar nem a vestibular, nem a lingual, nem a face oclusal. Tem algumas características que seria manter a integridade das paredes circundantes, certo? Mas quando é que eu vou fazer isso? Quando não tiver um dente do lado. Aí eu não vou fazer uma hiatrose, desgastar o dente sadio, né? E é a melhor maneira, porque você em volta manteve íntegro, tá bom? Esse aqui é o acesso tipo túnel. Vou ter como características cárie na face proximal. Só que, para eu fazer um acesso tipo túnel, além da cárie na proximal, uma das coisas são, como é que eu vou dizer, mais importantes é, não consigo fazer um acesso direto. Se eu consigo fazer um acesso direto, por que eu vou fazer um túnel que vai desgastar um pouco mais do que deveria? Se você pensar bem, a escolha sempre é o acesso direto primeiro. Não dá para fazer, aí eu vou escolher qual que eu vou desgastar menos tecido sadio. Tá? Então, olha só. Para fazer o acesso tipo túnel, primeira coisa, eu preciso ter algum comprometimento da face oclusal. Como assim? Se você tiver uma cárie na face oclusal também, eu posso fazer um tipo túnel. Se eu tiver uma restauração antiga, desgasto a restauração. Restauração não é dente? Não tem problema, tá? E a ideia é que eu faça uma cavidade vinda lá da face oclusal em direção à cárie, tá? Normalmente eu vou fazer um pequeno desgaste no ângulo da parede pulpar com a proximal, eu vou ali no cantinho, tá? Tem mais uma imagem que acho que vai ficar um pouquinho mais clara aí, tá bom? Mas olhando pela face oclusal eu consigo enxergar um buraquinho ali, ó. É lá onde está a cárie. Existe uma certa dificuldade em fazer um acesso tipo túnel, tá? Por quê?
a visualização e o acesso é diminuto. Então existe riscos de a gente não tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado para remover todo o tecido necessário, né? A crista marginal precisa ter uma certa integridade, porque se ela estiver fina, faz um slot vertical, mais fácil. Mantém as cavidades separadas, tá bom? E esse aqui é um bom desenho aqui, ó, que eu acessei a face oclusal, né? Deixa eu ver se dá para aqui, ó. Acessei a face oclusal, a cárie estava na proximal e tirei a restauração antiga e só desgastei aqui. Tá bom? O que pode acontecer nesse acesso? Muitas vezes a gente tenta fazer um acesso tipo túnel, aí quando a gente remove todo o tecido cariado, às vezes a gente percebe que a crista marginal enfraqueceu. Às vezes um acesso tipo túnel que a gente pensou que ia conseguir fazer, vira um convencional, tá? Mas é uma tentativa, tá bom? Próximo, classe 3. Bem, classe 3 é proximal também, só que é de dentes anteriores. A grande vantagem dos dentes anteriores é que a distância vestíbulo lingual de cada dente é menor. O molar já é mais largo, né? Tá? O dente anterior é mais fininho. E mesmo assim, a gente tem algumas, como é que eu vou fazer? Diretrizes para fazer esse tipo de acesso. Primeira coisa, classe 3 não tem movimento do ângulo incisal, tá? Então, o que acontece? Pode ser que essa cárie seja mais próxima da face vestibular. Por que eu vou desgastar toda a crista marginal da face lingual? Acesso direto pela vestibular. É o que eu vou desgastar menos dente. Tá bom? Essa cárie pode estar mais próximo da face lingual. Aí eu vou acessar pela face lingual. A ideia é manter a maior integridade possível do dente. Certo? Existem vantagens para fazer o acesso pela lingual. Fazer a estética depois é muito mais tranquilo se a gente deixar o vestibular íntegro. Tá? Temos ainda uma classe 3, que a gente diz que é o acesso direto pela face proximal. Gente, os dentes às vezes não estão 100% bem posicionados, todos alinhados. Às vezes o dente tem uma leve giroversão, está um pouquinho mais vestibularizado. E a ideia é eu acessar essa cárie como se fosse um acesso direto, desgastando o menos possível da vestibular ou da lingual. Tá bom? A gente tenta manter uma certa integridade das faces livres aí. Ou às vezes a gente desgasta só um pouquinho, tá? Classe 4. Proximal de dentes, só que agora envolve um ângulo incisal. Lembra que a gente comentou lá que é uma classificação artificial? Ele juntou o jeito de instrumentar as cavidades, né? Até para restaurar, se for pensar bem, uma classe 4 é muito mais complexa do que uma classe 3, tá? Só tem um detalhe. Uma cárie na proximal de um dente anterior pode cariar tanto que chega até na borda incisal. Pode acontecer, mas normalmente não é o que acontece, tá? Normalmente as classe 4 são advindas de uma pancada, de uma fratura, de um trauma dental, tá? Então por isso que a gente comentou, essa classe 4 aí que tem no macromodelo é uma fratura incisal, tá bom? Por último, não menos importante, a classe 5. Se vocês lembram de anatomia dental, existe um negócio chamado linha equatorial, que é a linha mais externa possível do dente. Da linha equatorial para a cervical, existe uma área retentiva, tá? Tá marcado em preto aqui no desenho. E não sei se vocês viram aqui, ó, terço cervical, mas é de superfície livre. É da vestibular ou da lingual. Se for no terço cervical de uma proximal, não é classe 5. É classe 2 se for posterior, ou classe 3 ou classe 4 se for dente anterior. Tá bom? Essa área, como é uma área retentiva, ela retém alimento, retém biofilme. Então, facilita o desenvolvimento de lesões cariosas, tá?
aqui está um exemplo delas. Só para avisar, existe um negócio chamado também lesões não cariosas. E normalmente elas são cervicais também. Tá? Então, não imagine que é só por causa de cárie. Tem outras coisas que podem acontecer nessa região, como por exemplo a bifração, erosão. Tá bom? Então, só isso, gente. Qualquer coisa que você sente dúvida, pode deixar aí. Tá bom? Obrigado.